Senhores, a partir desse momento, então, a nossa aula já está sendo gravada, tá bom? Já entrei ao vivo com vocês, já estamos gravando a nossa aula. Então, agora eu vou projetar aqui o nosso quadro para vocês, para a gente começar a nossa aula, tá bom? Páginas 442 e 443. E o nosso tema de hoje é aquilo que nós vamos chamar de crise da República Romana, tá certo? Então nós vamos falar aqui um pouquinho da crise da República Romana. Então, pessoal, o que nós vamos discutir aqui sobre essa ideia da crise da República Romana? Bom, nós vamos dizer que já comecei, tá, pessoal? Entre o segundo e o primeiro século antes de Cristo, houve um empobrecimento Espera aí que entrou alguém, gente, um minutinho. A Larinha. Bom dia, Larinha. Larinha, estamos na página 442, 443, tá? Então, pessoal, entre o segundo e o primeiro século antes de Cristo, houve um empobrecimento da população livre romana. Por que houve esse empobrecimento da população? Bom, Roma havia passado pela sua expansão territorial, as guerras púnicas aumentaram o território romano, mas aí vocês vão me questionar e vão falar assim, mas se aumentou o território, não era para eles estarem mais ricos? Teoricamente, sim. Mas olha o que acontece. Quanto mais conquista, mais escravo. Quanto mais escravo, mais se tem escravo e menos trabalho livre. Quanto menos trabalho livre, maior a crise econômica, certo? Então foi exatamente o que aconteceu, certo? Pois bem, olha aqui o que aconteceu. Tentando minimizar os impactos sociais e combater a crise econômica, o Estado, no caso Roma, né, os seus governantes, passou a distribuir cereais, que era alimento, né? Cereais, e promover espetáculos públicos nas arenas que eram os teatros. Isso aqui, pessoal, é um dos temas mais importantes da nossa aula de hoje. O que Roma passou a fazer? O Estado começou a distribuir comida para a população e começou a promover espetáculos de lutas, né? Esses espetáculos, deixa eu só colocar aqui. Esses espetáculos de luta eram lutas de gladiadores. O nome dessa política é política do pão e circo. A gente já viu isso aqui, só que agora a gente está vendo de forma mais aprofundada. Com quem que eu estou falando?
Com a Sofia. A gente já viu isso aqui sim, mas agora a gente está vendo de uma forma mais aprofundada. Bom, política do pão e circo não é nenhuma novidade para vocês, não é mesmo? Até porque nós já vimos isso. Só que esse não foi o único fator, isso é muito importante, esse não foi o único fator da crise econômica romana. Olha lá. Ainda durante este período, começaram tentativas de promover a reforma agrária. Que é reforma agrária? A reforma agrária, pessoal, nada mais era do que pegar terras do Estado, terras que não estavam sendo aproveitadas e distribuí-las, né, não só do Estado, como também das classes dominantes, e distribuí-las para as camadas mais pobres, certo? Os tribunos da plebe. Quem eram esses tribunos da plebe? Os irmãos Tibério e Caio Graco. Então, Caio e Tibério Graco, que foram tribunos da plebe, o que eles fizeram? Iniciaram uma tentativa de reforma agrária, que era uma reforma social, para distribuir terras para a população mais pobre, certo? Porém, pessoal, a proposta dos irmãos Graco acabou não sendo bem recebida pela população, certo? E qual foi o resultado disso? Tibério acabou assassinado. Por sua vez, Caio Graco ordenou que um escravo viesse a matá-lo. Então, essa proposta de reforma agrária, ela acabou não dando certo. Roma, então, mergulhava numa forte crise econômica. Ainda pior, pessoal, olha o que acontece. Como as revoltas sociais não foram minimizadas, os generais romanos, os chefes das legiões, que eram aqueles que promoviam as expansões territoriais, foram convocados para resolver os problemas. E o que aconteceu? Olha que maluco isso aqui, pessoal. Os chefes militares vieram tentar resolver os problemas políticos da cidade, certo? 2 generais passaram a exercer o governo de Roma. O primeiro foi o general chamado
Caio Mário. Caio Mário, que foi eleito cônsul. Lembra do cargo do consulado que nós falamos em algumas aulas? Vai, daqui a pouco. Que foi eleito cônsul. Após o governo de Caio Mário, subiu ao poder outro general chamado Sila. Que governou por 25 anos. Só que ainda assim, pessoal, ainda assim, os problemas sociais de Roma não haviam acabado. Roma, pessoal, mergulhou numa crise enorme, política, financeira, social. Crise social essa que se tornou grave, e quando eu falo grave, foi grave a um ponto tão grande que entre 73 e 71, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Entre 73 e 71 antes de Cristo, Roma assistiu a uma revolta de escravos que tentavam sua liberdade. Esta revolta levou o nome de Revolta Espartacus. Oi. Vou voltar já agora. Melhorou? Maravilha. Então, pessoal, só para eu terminar aqui a nossa aula, tá? Essa parte de teoria, para a gente ir para a prática. Até aqui tranquilo. Diante das crises políticas, o Senado concedeu poderes políticos a diferentes generais, militares, na verdade. Certo? Que terminaram se enfrentando em combates. Por fim, o último a governar foi este homem aqui, que eu vou colocar o nome em vermelho. Otávio Augusto. Certo? Otávio derrotou todos os demais militares e em 27 antes de Cristo se tornou o primeiro imperador de Roma, acabando assim, pessoal, a República e dando início ao Império. Certo? Até aqui ficou alguma dúvida? Posso parar por aqui? Vou deixar ali a exibição.
Enquanto isso, pessoal, eu estou cadastrando a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, estou cadastrando a nossa atividade. Tem que começar hoje, mas pode terminar até domingo, né? Qual atividade? Está sendo cadastrado, então, a página 554. Opa, 500 não. 454. Parte. Atividades. Exercício 6. Letra A e B. Nessa primeira parte, vocês vão cadastrar para mim, certo? Só que eu estou cadastrando duas atividades. Exercício, vou colocar no chat, espera aí. Então, aqui, primeira parte no chat. A segunda parte da nossa atividade eu estou cadastrando agora, que é a página 455, parte atividades, sendo o exercício 6, alternativas C, D, E e F. Ah, vai até a E só. Tudo bem, só até a E. Eu cadastrei até a F, mas é a E. Eu olhei errado, perdão. Então, eu quero essas atividades. Tem 2 campos para vocês cadastrarem ela para mim, correto? Quem já terminou de copiar o quadro pode começar agora. Chamada todos estão presentes. Pode tirar, estou aqui para isso. Não, é só para você falar quem eram os magistrados. Por exemplo, os magistrados, eles eram os altos funcionários, né? Então você só vai colocar para mim que eram os altos funcionários reais. Perdão, os altos funcionários do Estado. Isso, isso. Então, os magistrados eram os altos funcionários do Estado. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? São atividades bem tranquilas, super fáceis.
Pois não, pode falar. Lembra do consulado? Era o cargo de magistratura. Os governantes, a gente falou lá atrás. Pessoal, tanto o quadro quanto a videoaula de hoje, eles serão postados até a hora do almoço, tá? Até meio-dia. Pois não, tô aqui. Tá, não entendi. Qual que você não está conseguindo? Assembleia dos Cidadãos? Ela era composta pelos representantes do povo, os tribunos da plebe. Também, né? Aliás, os tribunos da plebe eram magistrados. Eram magistrados. Você só vai colocar então para mim que era composta pelos representantes do povo. Eu? Você vai. Vai depender aqui da pergunta. Algumas você coloca função, outras você coloca quem era. Tanto faz, não tem problema. Pessoal, são 8h55, então eu vou parar a gravação agora, tá bom?